Olá, socorro! A primeira. Oi, Ale, que linda você aqui. Oh, minha linda Deinha! Que bom! Nossa, nosso é, convidado já entrou aqui. Meu Deus, que horário britânico! Peraí que eu vou colocar ele aqui para convidar ele para entrar. Peraí. Peraí, cadê? Ô, Fá, me dá um oi para eu poder te convidar aqui para entrar. Oi, gente linda. Ou tenta me mandar uma solicitação aqui para eu te colocar, que eu não tô conseguindo. Aqui já. Pronto, peraí. Tá, tô esperando. Que bom ver vocês aqui, quem está entrando. Ô, Deinha linda. Ei, querida. Olá! E aí, meu querido? Querida, chegou o dia, hein? É, que bom! Oi, Kalinda! Que entrou uma amiga minha também. Oh, meu querido, Fique você não sabe como eu tranquila, tô querida. feliz que a gente conseguiu finalmente te encontrar aqui. Ah, é verdade, é verdade. Que gostoso, Celeste, que gostoso mesmo, viu? Para mim também é uma honra, uma alegria te reencontrar, te olhar olhos nos olhos. Que gostoso isso, viu? Gratidão pelo convite, querida. É uma alegria estar aqui pelo Reprogramando, estar aqui com você, sabendo que é um bendito teu fruto entre tantas mulheres, né? Porque na verdade eu vi os seus stories aí, habitualmente são mais mulheres que estão aqui com você, não é isso? Você é o nosso primeiro homem. É mesmo? Olha que honra, Olha que honra. só, para você ver, até então tinha Aham, sido sempre de mulher para mulher, um pouquinho de aham. clube da Luluzinha para meu gosto, mas eu acho que tem homens maravilhosos e você foi o primeiro Aham, escolhido e o último do ano, para você ter uma ideia. Eu fecho as aham, lives com você, aham. para você ver como Olha que que você é gostoso. especial, viu? Gratidão, querida, gratidão mesmo, sabe? É uma alegria estar aqui realmente com você. Você sabe que esses dias eu tive uma conversa com a editora do meu livro e ela falou assim: Fabrício, quando me indicaram você, me disseram que você tinha uma alma feminina. Aí eu falei: que gostoso de ouvir isso e tal. E aí na semana seguinte eu tinha sido convidado por uma cliente para fazer uma palestra para 40 mulheres do mercado financeiro, sabe? Aí eu comecei a me perguntar e caiu a ficha para mim, porque caiu a ficha para mim porque eu, na verdade, fui quase que educado por três grandes mulheres, né? Meu pai se separou, tinha 10 anos de idade, e a minha mãe, a minha avó e uma secretária que nós tínhamos do lar conviveram comigo até uns 15 anos de idade, né? Então, assim, eu acredito, 67% do meu podcast também é feminino. Então, era aqui que eu tinha que estar, Celeste. Você Era aqui que viu? eu tinha que estar hoje, viu? Era para estar aqui. Eu acho que independente se é homem ou mulher, você consegue falar com o nosso coração. Então, é por Aham. isso que eu te convidei, e que aqui acaba tendo um público muito mais feminino, mas você é uma Uhum. pessoa que consegue se conectar com a gente. Então, é muito Uhum. mais por isso, né, do que qualquer outra Uhum. coisa que é o que faz a diferença. Mas eu queria contar para a turma Uhum. aqui, pessoal, mandem muitos coraçãozinhos agora, se vocês puderem, para o Instagram avisar para mais pessoas. O Instagram está avisando para 3% da base só, que a gente está online. Então, o Uau. Fabrício merece muitos coraçãozinhos para ele, porque além de que o que ele vai falar para a gente, assim, é realmente de um conteúdo incrível, hoje é Thanksgiving nos Estados Unidos, é dia de ação de graças, e ele vai sair daqui do nosso bate-papo e encontrar. Agora, agora ele vai falar quem ele é, tá bom? Tem uma pessoa aqui perguntando quem é Fabrício. Agora você já vai ver quem é esse famoso anjo que está aqui na frente. Mas ele vai sair daqui e vai para o seu jantar de ação de graça, porque ele mora em Orlando, nos Estados Unidos, tá bom? Ele vai falar um pouco dele agora, mas eu quero que realmente ele saiba da minha gratidão, porque um dia para ele muito especial, e eu acredito muito numa fonte aí do universo de Deus, que não é por coincidência que a gente está marcando num dia
de ação de graças, uma pessoa como ele, com toda a energia também do bem e que ele tem, tá bom? Então agora eu vou passar a palavra para ele, porque já tem gente falando, quem é o Fabrício? Eu fiz stories falando dele, mas ele agora vai poder falar muito melhor do que eu. Então, bora e não sai da live, porque ele vai dar exemplos muito práticos. Então, assim, fica focado, porque realmente vale a pena o conteúdo que ele vai colocar aqui agora, né, meu querido? É isso, querida. Gratidão, gratidão por abrir as portas da sua casa com tanto carinho. Eu acredito realmente que a conexão entre as pessoas, ela segue alguns caminhos, sabe? Um deles é o olho no olho, né? O outro é essa linguagem a partir do coração, que dessa forma a gente reconhece a humanidade do outro, né? Eu me coloco aqui como filho, né, de Olímpio, de Maria do Carmo. Meus pais estão vivos. Meu pai mora na Filadélfia, aqui nos Estados Unidos. Minha mãe em Vitória, no Espírito Santo. Me coloco aqui como esposo da Márcia, com quem eu vivo há 28 anos uma relação, 26 de casado, como pai de uma menina que está aí no Brasil, a Paula, pai do Gabriel, que está aqui comigo, terminando a high school esse ano. E quando eu escolho fazer algo pelo outro, contribuir para que o outro realmente possa encontrar hábitos saudáveis ao longo do caminho, eu me coloco como terapeuta organizacional, transpessoal, também como coach de pontos fortes. Nós saímos do Brasil há quase 3 anos para fazer uma experiência. Nossos dois filhos já tinham feito intercâmbio e nós dissemos para ele, agora é a hora de nós fazermos o nosso intercâmbio, né? Então, viemos para o Tennessee, numa cidade chamada Knoxville, passamos lá um período, e como eu tenho grande parte da minha família que mora nos Estados Unidos, eu e a Márcia, ficarmos um pouco mais por aqui, e hoje nós moramos em Parkland, na Flórida, pertinho de Miami, de Orlando e tal. Estamos aqui, daqui que eu falo com você, daqui que nós atendemos brasileiros que estão ao redor do mundo, daqui que nós estamos indo agora no dia 4 e 5 de dezembro, para a nossa 6ª turma do Reprogramando Hábitos Online, por isso que eu te pedi a permissão de abrir por esse canal aqui. O Reprogramando tem sido uma grande, uma delícia, uma surpresa na nossa vida, né? Nós fizemos a primeira turma presencial em São Paulo, no Brasil, já estávamos aqui nos Estados Unidos, mas fomos para o Brasil dar esse treinamento em junho de 2019. Depois voltamos em novembro para dar para a 2ª turma. E quando nós íamos em junho de 2020 para dar para a 3ª turma, aí nós recebemos aí a notícia do Covid, e aí mudou tudo, e nós seguimos o online, e tem sido uma experiência ali. Nós nem abrimos uma turma esse ano ainda, mas resolvemos abrir uma turma extra em razão da demanda mesmo. É uma alegria estar aqui para falar de hábitos, algo que realmente tem transformado tanto a nossa vida, sabe, Celeste? A turma aqui, a mulherada é ansiosa, é pilhada que nem eu. Eles estão querendo saber o que é isso de reprogramando hábitos, que hábitos. Que então, ótimo. Ó, essa mulherada que não ótimo. perdoa. Vamos direto isso. que elas querem saber. Vamos lá. E se pode demandar mesmo, viu? Porque eu adoro responder perguntas e adoro falar daquilo que eu acredito, né? Nós já há muito tempo, tanto eu quanto a Márcia, Márcia é psicóloga clínica, está aqui conosco também, minha esposa, minha sócia, nós já há algum tempo tínhamos hábitos que nós sentíamos que esses hábitos respingavam em várias áreas da nossa vida. Ou seja, determinados hábitos que nós tínhamos no nosso cotidiano, nós percebíamos que eles inferiam não só especificamente, por exemplo, se eu fazia uma atividade física especificamente numa eliminação de peso ou em me sentir saudável fisicamente, como também no que diz respeito ao humor, no que diz respeito ao meu relacionamento com outras pessoas, enfim, no que diz respeito à oxigenação, de pensar melhor. E aí nós sabíamos disso, já tínhamos estudado sobre isso, e quando nós íamos passar férias no Brasil em junho de 2019, eu falei com a Márcia, assim, saindo de uma meditação, falei com ela, poxa, nós poderíamos aproveitar, nós já estamos fora do Brasil há um ano, nós poderíamos aproveitar para levarmos uma vivência para o Brasil com base nas 7 etapas da abordagem integrativa transpessoal. Tanto eu quanto a Márcia somos terapeutas transpessoais, o Gustavo Santos também, nosso parceiro aí do Brasil, também é terapeuta transpessoal, e nós decidimos
levar uma vivência. E aí ela falou, pô, por que a gente não fala de hábitos? Por que a gente não trabalha hábitos? E aí, quando nós, Celeste, fomos mergulhar na neurociência, fomos mergulhar em todo o poder que o hábito traz, né? Eu me lembro que eu estava num seminário no Rio de Janeiro e recebi um texto de Octavia Butler falando sobre a diferença de hábitos e objetivos. Eu me lembro de uma frase que impactou quando eu li aquele artigo que dizia: os nossos hábitos sempre vencerão nossos objetivos. Os hábitos, nada transformará mais o seu futuro do que os hábitos de hoje. E aí, à medida que nós fomos mergulhar naquilo, nós começamos a perceber que realmente os objetivos, por melhores que sejam, quando nós alcançamos ele, depois que nós batemos aquela meta, alcançamos aquele objetivo, realizamos aquele sonho, inconscientemente já vem algo do tipo, e agora? Qual é o próximo passo? Né? E os hábitos nos acompanham durante toda essa trajetória. O hábito, ele é perene. O hábito, existe uma pesquisa da Universidade de Duke, aqui nos Estados Unidos, que ela diz assim, que 60% daquilo que nós fazemos diariamente são escolhas, 40% são hábitos. Isso leva a crer que quase a metade daquilo que nós fazemos é no piloto automático. Nós não precisamos ficar pensando para fazer. E isso é algo que acontece desde o homem das cavernas. O nosso cérebro sempre vai buscar o caminho mais fácil para economizar energia, sabe? Por essa razão, que a gente muitas vezes não precisa ficar pensando qual o lado do pé que a gente vai amarrar o sapato, como a gente passa a marcha. À medida que a gente repete uma determinada ação, ela vira hábito, nós não precisamos mais pensar para fazer aquilo. O detalhe é que no cotidiano, na trajetória, muitas vezes aquelas recompensas já não são mais saudáveis mais, sabe, Celeste? A gente sente que algumas recompensas já não trazem mais aquele benefício que trazia antes. E a gente não consegue mudar. Por que a gente não consegue mudar? Porque a gente vai no piloto automático. A gente deixa passar e vai no piloto automático. Por isso é que nós criamos o Reprogramando Hábitos. O adulto, ele aprende vivenciando. Ele não aprende através de teoria, só escutando. Ele precisa experienciar. Então, nós pegamos toda a abordagem da neurociência que mostra o que acontece no nosso cérebro quando esse hábito está instalado. Eu vou compartilhar aqui, inclusive, com a sua audiência. E juntamos isso à abordagem transpessoal que faz com que o nosso aluno, em sala de aula, durante o Reprogramando, ele tem a oportunidade de vivenciar esse trabalho. Né? E você vai falar, mas como ele faz isso online? Nós mandamos todas as informações daquilo que ele precisa, nós trabalhamos com arte-terapia, trabalhamos com imaginação ativa, com reorganização simbólica, com dinâmica integrativa, nós trabalhamos com várias ferramentas da psicologia transpessoal para que ele possa não só pensar, mas sentir e agir a partir do hábito reprogramado. Né? Então, o que funciona, como é que funciona no nosso cérebro essa história toda? Existe uma parte do nosso cérebro chamada gânglio basal, que experiências mostram que mesmo pessoas que sofreram, por exemplo, um acidente cerebral e perderam parte da memória em razão desse acidente, ainda assim, em razão daquela ação repetida, Celeste, elas não sabiam desenhar a planta da casa delas. Mas se elas acordassem no meio da noite com fome, elas sabiam ir na cozinha, buscar um ovo e fazer um lanche para elas, sabe? Elas saíam para caminhar e se você perguntasse para elas assim, isso é fruto de uma pesquisa, está em 2 livros, inclusive, um deles é O Poder do Hábito, e perguntasse aonde é a sua casa, elas não sabiam informar onde é a casa, mas elas sabiam sair e voltar para casa, sabe? Então, por quê? Por quê? Por causa desse gânglio basal, que é uma parte do nosso cérebro que tem esse registro de uma ação repetida. Tá? Não é em razão à memória, é em razão de um registro dessa ação repetida. Então, é como se, na verdade, eu entrasse no piloto automático. Esse gânglio basal faz com que, na verdade, eu continue fazendo aquilo que eu já fazia, mesmo não lembrando daquilo que eu faço. Né? Agora, Faz se sentido o isso? hábito é bom,
show de bola. Mas se eu quero sair de um hábito que ele não é bom, como eu faço para mudar isso? Porque eu acho que esse é o Muito bom. perrengue. Quando o hábito é Muito bom. bom, concorda? Por exemplo, Perfeito. eu Muito inventando bom. que o exercício físico e a dieta, aí a mulherada vai me Aham. reconhecer nisso, as minhas Aham. clientes, tem Aham. duas que são amigas minhas aqui Aham. da academia. Como eu Aham. faço para que esse hábito novo meu de atividade Aham. física, de fechar a boca, ele entre no piloto automático desse jeito? É isso, isso, Exato. claro, com outras coisas E- muito mais sérias também, né? Mas estou fazendo de Exato, uma coisa exato. muito simples, porque é uma coisa que eu estou Uhum. enfrentando, por exemplo. Então, esse é um hábito que eu quero que Perfeito, ele seja perfeito. bom. A primeira coisa que eu gostaria de te dizer é que você está no lugar certo, tá? Com toda certeza do que eu estou te falando. Eu abri a primeira turma em junho de 2019 em São Paulo, dizendo: o meu hábito não saudável é gula. A vida inteira, preste bem atenção, a vida inteira eu fiz o que você imaginar de dieta. Minha mãe dizia que com 2 anos de idade eu ia para a piscina, eu tinha asma, entrava na piscina, eu falava com ela: eu vou entrar, mas você tem que me dar um hambúrguerzinho, sabe? Eu tinha que comer um hambúrguerzinho depois e tal, o tempo todo. Eu adoro falar de comida, fazer comida e cozinhar e comer. No entanto, há mais de 18 anos eu venho mantendo a minha saúde física e venho mantendo o meu peso junto com a minha atividade. O que eu quero te dizer com isso? Aquele hábito que é um hábito integrado e já não é mais um hábito saudável faz parte da sua história, Celeste. Faz parte da minha história. Querer eliminá-lo é algo idealizado. Eu vou saber lidar com ele. Eu não vou deixar de ser guloso nunca. Mas tem mais de 18 anos que eu sei lidar com a minha gula. Eu administro a minha gula. Então, o que eu quero te dizer com isso? A reprogramação de hábitos, o Gustavo, que é o nosso parceiro aí no Brasil, Gustavo Santos, ele colocou, é o nosso piloto automático neuronal. Ou seja, é como você está ali na frente da televisão, um exemplo, né? Uma pessoa tomando 2 litros de sorvete vendo Netflix, o resultado daquela ação não vai acontecer imediatamente. Se ela tiver um problema de excesso de gordura ou de um diabetes e tal, isso vai acontecer lá na frente. Por isso é que ela não muda ali naquele momento. E aí vem um convite, eu gostaria de compartilhar de uma forma didática aqui com a sua audiência, de 4 leis que vão ajudar a responder essa pergunta que você fez, se você me permite. A primeira lei é tornar o seu hábito óbvio. O que eu quero te dizer? Se você quer, a partir de amanhã, incorporar na sua vida a atividade física, quantas vezes você, eu e muitos do ser humano, Celeste, marcamos 1 ano de academia e aí para na metade, começamos a fazer e tal. Coisas mirabolantes. Existe um livro que foi traduzido há pouquíssimo tempo aí no Brasil, chamado Hábitos Atômicos, do autor James Clear, Atomic Habits aqui nos Estados Unidos, que ele diz: você deve e merece começar com hábitos do tamanho de um átomo, tão pequeno que você não consegue quebrar. Então, o primeiro caminho é o quê? É tornar o hábito óbvio e piquititinho. Quando você vê a sua escova de dente, você já lembra de escovar os dentes. Por quê? Porque tá óbvio, tá ali do lado. Você deixa a escova de dente no lugar apropriado para que você coloque aquilo em prática. Então, o primeiro convite, você vai falar: Fabrício, mas como é que eu falo? Primeiro convite, antes de você olhar para aquilo que você quer alcançar, o objetivo é: como é que eu posso tornar o meu hábito óbvio? Tem uma formulazinha muito boa para isso: comportamento, tempo e lugar. Comportamento, tempo e lugar. Então, por exemplo, eu escolho fazer uma determinada atividade física. Eu quero, por exemplo, fazer um pilates, eu quero fazer um yoga, eu quero mexer com o meu corpo. Cada um vai escolher aquilo que sente que tem uma maior satisfação, porque é uma lei que está lá na frente, tá? Eu vou escolher fazer. Quando eu vou escolher fazer isso? Aí eu sinto que, para mim, diante da minha estrutura, da minha disciplina, é melhor à noite ou é melhor de manhã, cada um em relação a isso aí. Por quanto tempo? Aí vem a pegadinha. Comece com doses muito homeopáticas, bem piquititinho. Porque 90% das pessoas desistem ao meio do caminho porque querem
fazer aquilo que nunca fez da noite pro dia. Começam a treinar todo dia, que nem uma louca, e aí dá 2 meses e volta de novo pro Netflix com a pipoca, porque não tá... Exatamente. Percebe? E fica muito distante, né? Eu sei que muitos das pessoas que estão aqui conosco, Celeste, já escutaram falar disso. O convite é que isso, para você trazer recompensas ao longo do caminho, não são coisas mirabolantes. Eu vou te dar um exemplo. Há mais de 25 anos eu corrida de rua. Hoje eu vi, faço isso. você, seus stories lá, que lugar Exato. maravilhoso. Nossa, eu falei, gente, que delícia. Parkland é lindo. Pagando a tua rota, né? 8 quilômetros, fazendo stories. Falei, que delícia. Exato. Parkland é lindo, realmente é muito lindo aqui. A gente vive um jardim a céu aberto aqui. E a gente corre. Só que o ano passado eu tive uma contusão e eu não podia correr. O que eu fazia, Celeste? Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Quando eu acordava, eu literalmente rolava na cama, do lado da minha cama, entre a cama e o armário, eu fazia um alongamento que eu fui depois, medir o tempo, depois que eu já estava fazendo há uns 5, 6 dias, dava 7 minutos. 7 minutos. Então, eu fazia ninguém me ensinou, não vi em lugar nenhum, eu simplesmente dizia para o meu corpo, estou acordando, te reconheço, você é importante para mim. Bom dia. Muitas vezes a minha mente dizia, eu não quero acordar, mas com amor eu acordava o meu corpo. As pessoas que sabem aí que eu estou sempre trazendo as premissas da segunda-feira sua linda, diziam, você acorda todo dia feliz? Você lembra o pensamento? Eu ia falar segunda-feira sua linda, que para quem não conhece, ele tem uma palestra e ele fala uma frase dele, né? Segunda-feira sua linda. Então ele é conhecido por isso. Então eu ia brincar com você. Como que você faz aquele dia que você acorda, que você quer esse hábito, mas você não sente que está segunda-feira sua linda? Como que você faz? Primeira coisa eu faço, depois eu penso. Sabe por quê? Algumas vezes que eu não faço é bom, mas todas as vezes que eu faço é ótimo. Eu nunca me arrependi de ter feito algo para o meu corpo, entende? Algo que eu sinto que é algo saudável para mim. Nós sabemos claramente quando é algo saudável e quando é algo saudável. Você quer ver um exemplo? Quantas vezes nós estamos comendo algo que é delicioso e a gente diz assim, hoje é o dia do lixo, hoje é o dia da porcaria, sabe? Não, eu adoro Hoje é o pé na jaca. E eu adoro um torresminho, eu adoro muitas vezes algo que eu sei que se eu comer todos os dias vai me prejudicar. Mas eu não vou dizer para mim que aquilo é uma porcaria, porque o meu corpo não merece porcaria. Sabe? O meu corpo não merece um dia de lixo, de jeito algum. Então o hábito começa a partir de um comportamento e não de um pensamento. Celeste, eu vou dizer algo que as pessoas aqui, de repente, vão achar que é uma fala dura, mas com todo o amor. Ninguém muda pensando. É preciso sentir para mudar. Por isso que algumas mudanças dói, tem sensação física. Lógico que eu não acordo todo dia, sabe, cheio de energia, cheio de vontade, não. No entanto, à medida que eu vou despertando, que eu tenho um motivo para orar, independente de religiosidade, eu curvo meus joelhos, eu agradeço a Deus por mais um dia, por estar vivo, pela vida das pessoas que eu amo, que interagem comigo, independente de religiosidade, eu falo, mas pera um pouquinho, eu já começo a dar uma conotação do que eu quero ver no meu dia. Então o hábito começa com este comportamento. A primeira lei é tornar o hábito óbvio, ou seja, que você deixe à sua frente aquilo que você quer. Fabrício, eu quero ter uma alimentação mais saudável. Não dá para abrir a geladeira e ver tudo aquilo que você ama e que você sabe que naquele momento, se você tiver o hábito de comer só aquilo, vai te prejudicar. Não. Então você tem que deixar à frente, óbvio, aos seus olhos, aquilo que te... Tudo. O meu relógio de corrida, a minha bolsinha de colocar água, o meu câmera, tudo eu deixo tudo pronto. A gente já deixa tudo preparado, a roupinha, o tênis, tudo. Tudo à vista. Isso chama-se gatilho, é uma deixa. Por quê? Se eu, por acaso, eu pensar em não levantar, eu sei que pelo menos eu vou ter a punição imediata, Celeste, de ter que guardar tudo aquilo que eu tirei para fora do armário
e deixei lá na sala, bem longe de mim, para que eu levante e vá lá buscar e coloque a minha roupa. Então, a primeira coisa é tornar o hábito óbvio, né? E aí tem alguns macetes, por exemplo, que dentro desse tornar o hábito óbvio é que a gente faça, por exemplo, um encadeamento de hábitos que a gente fala. Por exemplo, eu ganhei de uma querida cliente que mora no Brasil, mandou uma fonte para mim aqui nos Estados Unidos, né? E eu coloquei essa fonte, nós tínhamos no escritório, aí, no consultório aí no Brasil, na nossa casa, mas aqui nos Estados Unidos nós não tínhamos ainda. E aí colocamos aquela fonte num lugar onde a gente faz a nossa meditação e tal. Só que eu tinha que lembrar de colocar água na fonte. E, na verdade, como não era uma fonte que eu não tinha esse hábito. Então, eu deixava para a Márcia colocar, a Márcia deixava para mim, e um dia a Márcia sentiu um barulhinho diferente, quase que a fonte queimou. O que nós fizemos? Encadeamos um hábito que nós já tínhamos, que era quando a gente acorda, há mais de 15 anos, a gente toma uma água com limão em jejum. Então, quando nós acabamos de tomar água com limão, a gente ia lá e colocava a água na fonte. Nós nunca mais esquecemos. Por quê? Porque a água com limão já é um hábito que está na nossa vida há 15 anos. Ele funcionou como um encadeamento, como uma deixa, como um gatilho para eu integrar um outro hábito. E a sequência disso já é a fonte. É o efeito dominó, é o que vem depois. Exatamente. E se você for parar para pensar, essas pessoas que estão aqui conosco, elas vão perceber que elas fazem muita coisa no piloto automático que elas não precisam ficar lembrando. Então, elas podem encadear esse hábito. A segunda lei que a gente traz muito, e aqui na live eu estou falando de forma teórica, mas no reprogramando o aluno tem a oportunidade de experienciar isso, é tornar o hábito atrativo. A nossa criança interior precisa e merece sentir prazer. Pode ser divertido o caminho. E divertido não significa, Celeste, nós fazemos 100% do tempo aquilo que a gente sente prazer em fazer. O prazer pode vir ao longo do caminho. Quando você falou agora há pouco, Fabrício, mas você acorda todo dia assim? Não. Os primeiros 15, 20 minutos de corrida, muitas vezes me vem um pensamento, o que eu estou fazendo aqui? A cama estava tão gostosa, né? Estava tão gostoso estar ali. No entanto, à medida que eu vou suando, à medida que eu vou contemplando os presentes de papai ao redor, né? Na medida que eu vou percebendo que tem uma pulsão de vida em mim, eu já vou começando, liberando endorfina, eu vou começando a perceber, Celeste, que aquilo que eu não gostava tanto quando eu saí, eu já começo a gostar. E aí, isso vai ficando algo atrativo para mim. Da mesma forma que funciona na primeira lei como um gatilho, aqui também o hábito pode funcionar como um encadeamento depois. Quer ver um exemplo? Depois da corrida, que pode não ter sido tão satisfatória assim, mas eu posso colocar logo na sequência uma recompensa. Algo que me dê muito prazer. Por exemplo, eu amo tomar café, sentar para tomar café com a Márcia. É algo que a gente faz há muitos anos e a gente escolhe um tempo para fazer. A nossa agenda, a gente sempre, não importa o horário, mas a gente sempre senta para tomar um café com qualidade de presença. A gente gosta disso. Quando eu estou terminando a minha corrida, eu já estou de olho no café. Eu já estou sentindo o cheiro do café. Eu já estou me vendo de banho tomado, com a roupinha. Sabe quando você faz uma atividade, você se sente mais sequinho e tal? Então, o que eu faço? Eu encadeei uma recompensa imediata àquele hábito que eu tenho. E isso vale na verdade, para todas as atividades que nós gostaríamos de integrar. Nós estamos falando aqui de atividade física. Às vezes, quando você está correndo ou fazendo o que for, que é novo, você já coloca na tua cabeça o que vem depois, que você sabe que te dá prazer. No teu caso, seria o café. Então, cada um de nós deveria procurar alguma coisa. Tem uma... Eu não quero te interromper também no raciocínio, mas tem aqui uma amiga minha, inclusive, das que fica comigo aí no Rio, está localizada, minha amiga carioca, acá, ela está falando assim, Fabrício, para incluir eu entendi, mas para excluir um hábito, reduzir o consumo de açúcar, por exemplo. Uma coisa que eu gostaria de convidar é a K, né? A K? Karina, isso. Karina, uma coisa que eu gostaria de te convidar é que você tenha nos seus olhos a recompensa. Para que você deseja reduzir o açúcar? Qual é a recompensa? Vamos supor que você
consiga reduzir o açúcar, o que, que vai mudar na vida da Karina? Como é que você vai se sentir? É importante que você tome contato com essa recompensa. Sabe por quê? A gente muda quando a dor de ficar no mesmo lugar for maior do que a dor da mudança. Aí eu mudo, sabe? Vou dizer de Por outra exemplo, se eu forma. continuar assim, vai fazer mal para minha saúde, eu vou, sei Isso. lá, pegar P, e aí eu vejo isso, E, e isso é mais duro do que a vontade do é, doce na hora, é mas, isso? mas tem que sentir, Celeste, porque E como eu quantos sinto médicos já isso? disseram, isso que eu vou te falar, quantos médicos já disseram para a pessoa, se você continuar fumando, você vai Isso eu morrer, queria te se você falar, continuar aham. bebendo, exatamente. Então, se dizer para a gente funcionasse, a gente não estava aqui, não tinha nem lançado o Reprogramando o Hábito. É O preciso Maradona sentir não teria como que... morrido de viciado ontem, né? Exatamente. Como que eu sinto me conectando com essa recompensa? Por isso que eu fiz a pergunta para a Karina. O que que vai mudar? O que que vai mudar se eu diminuir o meu açúcar? Nossa, eu vou me sentir mais saudável. Para que você vai se sentir mais saudável? Eu vou me sentir mais saudável porque eu vou ficar mais bonita. Para quem que você vai ficar mais bonita? Vai perceber do corpo, né? O que que você vai ficar? O que que você vai fazer se você se sentir mais bonita? Nossa, eu vou me vestir assim, sabe? Qual cor que você vai usar? Como é que ela vai tomando contato com a recompensa? Ela vai sentindo o cheiro do fruto, ela vai sentindo o sabor do fruto, a forma desse fruto. E aí ela percebe que aquela recompensa vai fazer com algo muito maior do que simplesmente a decisão de parar de colocar o açúcar. Percebe? E a gente precisa se conectar. Sabe por quê, Celeste? Quando um produtor planta uma semente, ele não sentiu o cheiro do fruto ainda. Ele não sabe nem quantos frutos vão dar, qual o sabor do fruto. O que ele precisa fazer é plantar com o máximo de amor para colher lá na frente. É isso que a Karina vai fazer quando ela for tirando aos poucos, aos poucos. Ela não precisa, eu quero, nunca mais eu vou comer doce. Esquece. Esquece. Por quê? Porque, na verdade, em algum momento vai querer chutar o pau da barraca, a jaca, como você tão bem falou, e volta muito pior. Eu vou tirando aos poucos e me conectando com a recompensa. Ou seja, eu vou Karina, eu aqui tenho... diminuindo e vai aumentando os meus sentimentos. Isso, porque aí eu trago equilíbrio e vou me conectando com esta recompensa. Porque o esforço que eu faço para reprogramar um hábito e trazer um hábito que nós chamamos de polvo com seus tentáculos, um hábito angular que respingue em várias áreas da minha vida. Por exemplo, eu posso diminuir o açúcar para diminuir uma taxa minha que está elevada. Só que esse fato vai respingar em outras áreas. Eu vou ficar, de repente, eu vou eliminar peso, eu vou ficar, de repente, mais bonita, enfim, eu vou me sentir com mais energia. Essas recompensas é muito importante que estejam claras para a Karina, para que ela possa se conectar. E aí, quando eu falo em sentir, Celeste, é sentir mesmo, é botar foto no armário, deixar o hábito óbvio, sabe? É pendurar aquela roupa. Eu me lembro Aquela no foto Natal que eu de ganhei um pijama. biquíni, da época que a gente estava bem Exatamente. magrinha. Isso, exatamente. Olhar para aquela pessoa que está ali no biquíni e dizer para ela o que, que você sente por ela. Sabe? Se ela encontrasse com você hoje, o que, que ela diria para você? Isso tudo são falas que vai fazer com que eu toque isso aqui, olha. Esse chácara nosso aqui, se os seus convidados, inclusive, quiserem receber esse convite, amanhã a Márcia e o Gabriel, o Gustavo começam com uma jornada de 7 dias falando sobre a influência do hábito, os chakras e tal. Esse chácara nosso aqui, que é o cardíaco, ele está no meio exatamente para trazer equilíbrio entre os chakras de cima e os chakras da base. O que eu quero te dizer com isso? Nós precisamos sentir. Aqui está a pulsação do coração. Aqui está a nossa respiração. Então a gente precisa sentir do para quê. Senão é simplesmente uma decisão. Eu troco isso por aquilo, sabe? E aí eu volto no piloto automático daqui um pouquinho, né? E aí acontece aquilo que você comentou comigo, né? A gente às vezes batalha tanto, tanto. Quantas pessoas, né? Perdem 20 quilos, fazem tudo. Aí você encontra com a pessoa, 2 anos depois, tá tudo igual. A pessoa voltou tudo aquilo. Você fala, como pode perder tudo aquilo que fez, que batalhou, né? Porque não fez daquele jeito que você falou. Acho que não mudou. Quanto tempo, eu não sei se isso faz sentido, não, mas eu escutei falar
que precisa de, às vezes, de 60, 90 dias para que realmente você consiga aqui entrar no piloto automático. Isso é verdade, não é? Conta um pouco, fala um pouco disso. Olha só, um dos meus talentos é individualização. Eu tenho pavor de generalização. O que eu quero te Adorei a dizer com resposta. isso? O que eu quero te dizer? Tem teorias que vão falar em 40 dias, outras em 35, outras em 90, outras em... Nós criamos uma metodologia. Eu, Gustavo e Márcia criamos um trabalho onde nós nos colocamos dentro do reprogramando, sempre reprogramando um hábito na nossa vida, para que nós possamos sentir aquilo que o nosso aluno vai estar sentindo. Não que ele vai estar sentindo, mas compreender o caminho, as objeções que vêm ao longo desse caminho. O que eu quero te dizer com isso? Dependendo do hábito, tem pessoas que conseguem integrar esse hábito em 15 dias, com 20 dias. Por quê? Porque, na verdade, é algo que ele desejava tanto, tanto. E quando ele começou a se conectar através do reprogramando o hábito, desenhar, Celeste, eu não vou dar spoiler aqui para o treinamento, nós estamos há 15 dias do treinamento, mas nós convocamos, Celeste, a criança interior de cada um para que possa ver o que aquela criança faz. Quantas vezes a gente tira o nosso filho da piscina, tá todo enrugado, você entendeu? E, meu filho, tá na hora de você sair, tá na hora de você jantar, tá na hora... E se deixar, vai dormir na piscina, porque a nossa criança é cheia de vida, cheia de vigor, cheia de adaptabilidade, de energia, de resiliência. Então, no Reprogramando o Hábito, muitas vezes nós entramos em contato com essas partes para que a gente perceba a força interior que nós temos, o poder que nós temos, entende? E aí, através dessa vivência, tem pessoas que com 15 dias elas falam, Fabrício, por quê? Porque tem uma recompensa. Agora, tem outras que ao longo do caminho vieram... Por isso é que eu falo, Celeste, que o hábito faz parte da sua história de vida. Ele te acompanha ao longo do caminho. Por que eu disse para você que a gula sempre está aqui comigo e eu domo ela? Porque, na verdade, ela faz parte da minha vida. Eu estou com 51 anos de idade. Minha mãe conta essa história da piscina, quando eu tive asma, com 2 anos. Como é que eu posso querer eliminar algo que viveu comigo a vida inteira? O detalhe é que eu domo, eu sei que ela está aqui. E um lindo convite que a gente faz aos alunos é olhar para esse hábito que nós chamamos de Zé Ruela, que é aquele hábito que, na verdade, já não traz mais recompensas, com amor. Porque quando eu lido com a minha gula, hoje ela diz para mim assim, você já prestou atenção no seu corpo hoje? Você cuidou do seu corpo hoje? Você sabe que eu estou aqui, né? Se você não cuidar do seu corpo, eu subo, eu emerjo. E você sabe o que eu faço, né? Ou seja, ele acaba sendo um conselheiro, um amigo, porque eu mando nele hoje. Você entendeu o que quer dizer? Mas ele um dia me dominou. Quantas vezes eu sentei na mesa sem fome? Porque eu ia beliscando ao longo do caminho, e aí quando chegava na mesa já não estava com fome mais. O que era? A gula comandava o Fabrício. Hoje eu domo a minha gula. Eu paro de querer eliminá-la, porque ela está aqui. É a mesma coisa da pessoa que consome o álcool grande parte da vida, que fumou grande parte da vida. Ele não fala que ele é um ex-fumante, que ele é um ex-drogado. Ele diz, hoje eu não uso, hoje eu estou puro, hoje eu estou limpo. Por quê? Porque ele sabe que a qualquer momento aquilo pode emergir. Faz parte da história de vida. Hoje eu estou há 120 dias, sim, né? Exato. Faz parte da história de vida, né? Ou seja, o que está me dando muito a entender é assim, você tem que ter uma consciência muito grande disso para o tempo inteiro que você sentir que você vai cair naquilo que você estava já habituado de uma vida, que você falou, você na hora ser mais forte do que isso, né? Isso tem que ser ter uma consciência disso muito grande, né? Porque você tem tudo isso. A gula vem, você acolhe a gula, mas por isso que eu acho que é tão importante se bobear esse curso, né? De realmente reprogramar. Você agora aqui está dando uma pincelada, tudo. Que a sensação que eu tenho muitas vezes é que eu sei de tudo isso, tenho a consciência, mas a vontade da gula imediata parece que está mais forte que a recompensa futura, sabe? Aí a gente começa a cair, né? Para que a sua audiência não pense que o meu esforço é maior que o esforço que as pessoas estejam aí, que a minha disciplina seja maior, que o meu poder pessoal é maior, não.
O meu convite é que essas pessoas percebam que é muito importante o autoconhecimento, saberem qual é a história de vida. Você sabia, Celeste, que muitas vezes a gente traz um hábito por honra aos nossos pais, entende? Ou seja, por honra aos nossos pais, por amor, o meu pai e minha mãe comeram, meu pai, minha mãe, minha avó comeram banha de porco a vida inteira. Então, por honra, inconscientemente, como é que eu posso fritar um porco sem, como é que eu posso fritar um ovo sem banha de porco? Você entendeu o que quer dizer? É por quê? Porque, na verdade, inconscientemente, eu estou honrando os meus pais, o amor que eu tenho por eles. O autoconhecimento vai me mostrar que eu posso amar os meus pais e cortar esses laços de uma forma muito profunda, que vai muito além da nossa consciência pessoal. Eu posso dizer para meus pais, papai, mamãe, eu te amo, eu te honro, eu quero fazer um pouquinho diferente. Eu vou comer o ovo e vou lembrar de vocês, mas eu vou fritar ele com uma manteiga, com óleo de coco, alguma coisa assim, e tudo bem. Você entende? O que eu quero te dizer? Por isso que o autoconhecimento é tão importante. A Karina, sua amiga, está dizendo aí, consciência sistêmica, o Gustavo, meu parceiro. Ela está aí na mesma Isso. Isso, exato. O Gustavo está aí exatamente também fazendo constelação familiar. O que eu quero te dizer com isso? É tudo parte do autoconhecimento. Por essa razão é que nós precisamos entender a nossa história de vida para que a gente... Essas leis que eu comentei com você aqui, a teoria, isso aí está nos livros. Eu posso indicar 2 livros aqui, as pessoas tá tudo certo, né? E se fosse só a teoria, eu poderia preparar uma apostila e entregar para as pessoas. Nada disso. Tem que vivenciar. E com Tem que vir certeza para a o dia a maioria dia. de nós Né? aqui já lemos sobre isso, já lemos algum livro disso, e estamos Exato, aqui, ó, exatamente. do mesmo jeito, com hábitos que a gente não está conseguindo, né? Vai, patina, volta, vai, patina, volta, porque não teve realmente isso que você está falando, né? De dentro para fora, né? Não é numa leitura, Exato. né? É isso que é o Exato. grande X, né? Exatamente. É por aí mesmo. E é por essa razão que a gente acredita que a diferença, quando a gente diz no nosso treinamento, né, e na nossa mídia social, e nossos hábitos sempre vencerão nossos objetivos. Por quê? Porque se eu tenho o interesse, o objetivo de falar um idioma, uma segunda língua, uma terceira língua, quando eu penso em toda a reprogramação que eu vou precisar fazer, Celeste, para que eu possa falar esse outro idioma, eu já começo a ficar cansado só de imaginar. Então, o que acontece? Se todos os dias eu optar fazer minha corrida escutando um podcast numa segunda língua que eu gostaria de aprender, sabe? Procurando ver um filme, colocando a legenda naquela segunda linha, de vez em quando ter uma paciência, um amor comigo, uma compaixão ao longo do caminho, com pequenas doses, eu não tenho dúvida que ao longo da caminhada vai ter muito resultado. Esses dias eu fazia uma live com a Márcia, com uma querida amiga de Belo Horizonte, no Papo de Casal, ela perguntou assim, Fabrício, e relacionamento pode ser treinado? Eu falei, esse é um hábito que nós temos que fazer todo dia. Porque se eu pensar que eu gostaria de viver com a minha esposa mais 28 anos, eu já começo a ficar cansado só de imaginar uma mesmice 28 anos. Então, todos os dias a gente treina viver um relacionamento diferente. A gente treina colocar temperos no relacionamento. A gente treina buscar coisas diferentes. E isso é um hábito. Que hábito? Eu preciso encontrar sabor ao longo do caminho. Então eu preciso ser criativo. Eu preciso. Para quê? Exatamente para que eu possa sentir que ao longo do caminho fica prazeroso. Isso não são coisas mirabolantes. Nós estamos falando, sabe o que, Sarah? De Do tirar mesmo uma jeito mesa de que dentro você de casa. está falando de doses pequenas e tudo, é a mesma coisa aqui. São doses pequenas, mas que já vão fazer a diferença do que você vai colher daqui a 10 anos, por exemplo. Exatamente, exatamente. É por aí mesmo, né? Mas foi muito legal esse exemplo que você acabou de dar de relacionamento, né? Porque a gente está falando aqui de comida, de emagrecer, né? Que são assuntos, né? Que, né? Bom, acho que ficam dando voltas. Mas foi muito legal o que você colocou agora, né? Com relação ao relacionamento. Eu, por exemplo, não tinha linkado
um hábito de Uhum. trabalhar, de fazer uma relação e deixá-la mais rica, como Sim. tornar um hábito, mas como uma coisa boa, não Uhum. pesada, né? Exato, exatamente. E tudo que nós lembramos de atitude, ação, está relacionado a hábito. Que se fizer, se for feita repetidamente, vai virar um hábito. Então, aquilo que nós podemos fazer é porque eu até entendo que muito dentro do reprogramando vem muito um hábito Zé Ruela, que é o da procrastinação. E isso é fácil de entender porque muitos de nós olhamos para isso como o objetivo, ou seja, a gente é ofertado diariamente a colocarmos objetivos diferentes. No comercial, no profissional, né, no familiar, são as férias, é aquele sonho, é aquele bem material, etc, etc. Então, quando eu não consigo realizar tudo aquilo que a minha mente gostaria e que o universo me proporciona, eu começo a achar que estou procrastinando algumas coisas que vão ficando para depois e tal. A Gera primeira coisa que nós culpa, trabalhamos. né? Gera culpa, a gente gera a gente se Exatamente. sentir mal com a gente mesmo, que não sai do lugar. Chicotinho, exatamente. Chicotinho, não sai do lugar e tal. É exatamente por aí. Qual é o convite nosso no Reprogramando? A primeira coisa, antes de nós falarmos de um hábito polvo, um hábito angular, nós identificarmos como que esse hábito Zé Ruela age na nossa vida. Porque essa procrastinação, ela tem uma intenção positiva. Essa procrastinação traz um ganho secundário. Tem algo velado aí. Se não tivesse, a gente teria mudado. Tem alguma coisa que traz. E esse alguma coisa que traz, por exemplo, pode ser uma necessidade enorme de querer descansar um pouco, desacelerar. E como a pessoa não faz, ela nunca para de correr, não alcança tudo que quer alcançar e acha que está procrastinando. Mas não é porque ela não parou para afiar o machado dela, ela não parou para afinar o instrumento dela. Então, o problema não está na procrastinação, está no comportamento que ela tem ao lidar com essa procrastinação. É a mesma coisa a ansiedade. Algumas pessoas trazem muito, mas eu sou muito ansioso, eu sofro muito com o dia de amanhã, estou sempre preocupado e tal. Vamos olhar para essa ansiedade. Chama ela para a sua sala de estar, serve um café para ela. O que que essa ansiedade quer te dizer? Pode ser que essa ansiedade, em muitos momentos, te tirou do lugar, fez com que você estivesse onde você está. Só que aquilo que você fez ontem, você não precisa fazer exatamente da mesma forma a partir daqui. Você pode olhar para a ansiedade e perceber que, em alguns momentos, você pode viver o momento presente e em outros ela vai te ajudar. Bora, agora está na hora de levantar do sofá e fazer o que precisa ser feito, né? Outro hábito Zé Ruela que vem muito por reprogramando, a preguiça, né? Que é prima e irmã da procrastinação. Existem várias formas, né? Tem pessoas que têm a preguiça por fuga. E aí a gente convida, né? A gente separa em grupos dentro do reprogramando para que fique um ambiente muito intimista, tem todo um acordo saudável para que as pessoas se coloquem realmente com a confiança de que nós estamos num ambiente terapêutico diante de 3 facilitadores que fazem isso há algum tempo. Então, assim, por quê? Porque tem pessoas que fazem tudo, realizam tudo, só não fazem aquilo que precisam fazer. Entende? Então, acham que estão fazendo, mas aquilo que precisa fazer, realmente não fazem. Então, é o convite para olhar para essa parte nossa que está com preguiça, ou que está procrastinando, ou que está ansioso. A partir do momento que eu conheço essa parte em mim, aí sim eu posso reprogramar o meu hábito, escolher um hábito novo para que eu queira conduzir no próximo caminho, né? Eu Você acho que aí deixou falar, eu falo vai mesmo, hein, Celeste? do autoconhecimento, né? Você vai na causa Uhum. daquilo, né? Quer dizer, você começa a fazer milhões de perguntas, quando a Karina fez do açúcar. O que que isso vai Uhum. te ajudar? O que que você quer? Ficar mais bonita? Que roupa você... É a mesma coisa, né? A ansiedade, por que que vem? Por que que eu já fiz? Então, você vai naquela raiz e a partir daí você consegue mudar. Senão, a ansiedade pode ser, como você falou, em alguns momentos
muito boa, que te tira do lugar, Uhum. em outros momentos, Uhum. mas sempre com essa questão do autoconhecimento, né? E não aquela coisa, né? Exato. Ansiedade, né? Como que sempre fosse uma coisa, Exato. fosse uma coisa negativa, né? E não é bem assim, né? Não é bem assim, perfeito. Se não tivesse ganho, já teria mudado. Porque, de novo, nosso cérebro, desde o homem das cavernas, vai escolher o caminho mais fácil para economizar energia. Tem um ganho secundário, sabe? Quantas vezes a gente diz, o que você está ganhando com isso em consultório? E a pessoa fala, nada. Não, espera um pouquinho. Respira, sente a planta dos pés no chão, vamos olhar porque tem um ganho. Tem um ganho. E se você só consegue mudar isso quando você descobrir qual é esse ganho, porque aí eu vou pegar um outro ganho, uma outra recompensa que me dê o mesmo prazer. Quantas pessoas, por exemplo, usam droga, fumam ou usam álcool em demasia para relaxar, para esquecer dos problemas? Então eu posso arrumar outros ganhos que me dê o mesmo prazer, a mesma recompensa. Qual recompensa? Relaxar, esquecer dos problemas, etc, etc. Um outro caminho, uma outra rotina para que isso aconteça, né? Com a mesma recompensa. Esse que é o convite, né? A Carla Espina foi aluna da nossa última turma online e ela está trazendo aí uma coisa interessante, que eu até falei numa live hoje de manhã. Depois do curso, eu não penso em ser feliz lá na frente, e sim o que eu preciso fazer para o caminho ser bom e prazeroso. Muitos de nós, quando colocamos toda a nossa expectativa nos objetivos, a gente vai empurrando a felicidade, sabe? Eu empurro a felicidade, eu não vivo a felicidade, eu empurro a felicidade, porque eu alcanço uma casa que eu tanto sonhei, fico feliz. Só que com um mês a casa já perdeu o cheiro de novo. Aí eu jogo a felicidade para frente e empurro para um outro objetivo, que é fazer aquela viagem dos sonhos. Passo X meses, anos sonhando com aquela viagem. Fui feliz na viagem. Aí empurra a felicidade. A felicidade, como diz Guimarães Rosa, está em horinhas de descuido. A felicidade está no cheiro do café, no fofinho do bolo, na mãozinha, né, na mãozinha que a mãozinha que a gente pega da pessoa que a gente ama, tá no olhar. A felicidade tá na chuva, sabe? Tá nos presentes de papai. Isso não tem nada de romântico, não. Nossa vida é composta por detalhes, por temperos. A vida não é composta por grandes pratos. É aquela pitadinha de curry que eu coloco no prato, é outro prato, sabe? De pimenta, de uma folhinha de louro numa panela de pressão de feijão, é outro feijão, né? Meus parceiros estão aqui comigo, são dois queridos aqui, a Márcia, que é minha esposa aí, e o Gustavo, e eles sabem do quanto eu sou um entusiasta por isso, né? Gustavo está morando agora no interior de São Paulo, ali está sempre filmando a chuva caindo, o sol, os O pôr filhos do ali, hoje estavam lá sol, com né? o pôr do sol e tal. A vida é feita nessa pequenez e que ao mesmo tempo E a traz uma. gente se perde olhando que é no grande, né? E aí vê que não É, é. isso. A viagem não vai ser bom? Lógico que é. Uma viagem maravilhosa, casa maravilhosa, lógico que é, mas eu não posso depender disso, Celeste. Isso é o objetivo, sabe? Quantas pessoas chegam ao topo e depois descem? Por que descem e voltam para aquilo? Porque, na verdade, perderam o estímulo da conquista. Ué, era só isso? O hábito não vai trazendo ao longo do caminho, o hábito vai trazendo, é perene, ele vai trazendo ao longo da trajetória, né? E isso faz com que a gente viva a vida e não sobreviva diante disso aí. O Reprogramando Hábitos, eu vou aproveitar aqui, Celeste, olha, sinceramente, as pessoas que convivem comigo, você me conhece há algum tempo, sabem que eu me coloco completamente vulnerável e autêntico com aquilo que eu faço. Eu só consigo dizer aquilo que eu experimento. Tá? O que eu estou dizendo, daqui um pouquinho está arriscado o meu filho entrar aqui, eu me mostro como eu sou e experimento. Eu vou dizer algo aqui que eu não pensei, não conversei com meus sócios, nada disso. Tem uma pessoa que está nos auxiliando constantemente, aí, que é a Maristela, que foi aluna do Reprogramando e também veio para o último Reprogramando como guardiã para ajudar os alunos e tal. As pessoas que estão aqui conosco, que quiserem fazer o Reprogramando Hábito, de 4 a 5 de dezembro, ele começa numa sexta-feira, 5 horas da tarde,
vai até as 10 da noite. No sábado de manhã, não vou dar spoiler, eles recebem um convite lindíssimo para tomar um café conosco antes de começar o Reprogramando. Então, na verdade, a gente dá esse convite no sábado à noite, tem toda uma preparação para eles irem dormir, enfim. E aí, no sábado, de 8 às 13 horas. As pessoas que estão aqui, da sua audiência, até a meia-noite de hoje, eu não sei como é que a Márcia vai se virar com isso, com o Gustavo, porque tem um negócio lá de link, lá na página, não entendo nada disso, mas nós estamos trabalhando em equipe aqui, um vai ajudando o outro. Até meia-noite de hoje, as pessoas que verem a sua live e que passarem por aqui e verem a sua live e quiserem fazer o Reprogramando, basta que elas mandem uma mensagem ou para mim, no Fabrício Underline Saiter, ou no Reprogramando Hábitos, ou para o Gustavo Sansi, ou para a Márcia, que está aí. Eu gostaria, Márcia, por favor, que vocês colocassem o Instagram de vocês. Eu ia pedir E isso. mandar uma mensagem. Estamos com 4 minutos. Isso. Gustavo, por favor, escreve aqui os Isso. arrobas. Né? Eu tenho feito muitos stories e eu vou fazer, agora eu vou deixar no feed e vou marcar vocês. Se vocês puderem marcar Gratidão. aqui, já ajuda todo mundo que está aqui, né? As pessoas que verem essa live, que até meia-noite de hoje quiserem fazer o Reprogramando, a gente vai fazer o valor da inscrição, da primeira inscrição, da pré-venda lá atrás, tá? Eu não sei nem qual é, não. Eu sei que hoje está 500 e burdoada, que na verdade, nós estamos finalizando essa turma. Mas o valor da pré-venda, e aí elas podem entrar em contato conosco, nós vamos passar esse valor para elas, para que elas possam estar conosco e reprogramando o hábito no dia 4 e 5 de dezembro. Não foi nada combinado disso aqui, tá, Celeste? Eles não estão sabendo de nada disso aqui, não, tá? Estou sendo sincero e honesto com você. O que pediu para você falar isso agora. Mas essa metodologia, ela não é de massa. Nós fizemos a primeira turma, tinham 35 cadeiras, só cabiam 35, a minha filha entrou e eu tive que colocar uma cadeira a mais para caber 36. Na segunda turma, eram 50 lugares. Nós colocamos 53 em São Paulo, pedindo às pessoas na dinâmica para não levantar rápido, para não se esbarrarem de tanta gente que tinha. Mas agora vai ser online, né? Vai ser online, mas não é uma turma. Não é um treinamento para ter mais de 40 pessoas, 45 no máximo. Por quê? Porque nós dividimos em grupo, tem alguns determinados momentos que a gente precisa estar olhando no olho ali de uma pessoa ou outra, especificamente em razão de algum trabalho, enfim. Não é um treinamento para multidão. Então, nós não estamos preocupados com quantidade. O que nós queremos é aquilo que eu falei com você carinhosamente por mensagem. Nós nos colocamos para fazer a diferença na vida de pelo menos uma pessoa. Se o Reprogramando Hábitos nunca mais existisse, o que ele já fez na minha vida nesses últimos 2 anos já valeu a criação do trabalho, já, sabe? E a gente fala isso direto. O que ele fez para mim, para o Gustavo, para a Márcia, os nossos clientes já ganham no consultório com esse trabalho. Então não é quantidade. Mas as pessoas que estão aqui há 1 hora conosco, Celeste, se elas quiserem participar, está aí a oferta para que elas possam realmente trabalhar num valor de investimento menor e estarem conosco. Tá bom, querida? Temos 2 minutos. Eu quero de verdade que você tenha uma noite de Thanksgiving muito abençoada. Amém. Você é uma pessoa de luz. Você me emocionou, me fez chorar agora quando você definiu tão sabiamente, tão amorosamente o que é a felicidade, né? Porque eu acho que é bem isso mesmo. E eu acho que eu estava precisando ouvir isso hoje também. Então, eu acho que Deus é muito bom de ter colocado um anjo como você, já falei no começo, num dia como hoje. Muita paz no teu coração, que você continue essa jornada linda, 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 que você já, né, que eu tive o prazer de te conhecer aqui no Brasil, há alguns anos atrás. Muito obrigada por aceitar meu convite tão abertamente, né? A agenda foi complicada, mas logo de cara você topou, aceitou. Então, assim, eu só tenho muita gratidão no meu coração hoje por você. Gratidão, gratidão, querida. A casa está aberta para você. Se quiser estar conosco, você, sua audiência, tá aí o Gustavo te convidando. Venha, uma alegria poder te ver nos olhos, tá? Me sinto grato hoje em ação de graças e reencontrar com você, tá bom? Fiquem com Deus também, viu? E aproveita beijo. muito o teu jantar hoje com essa família linda. Com certeza. Que Deus abençoe vocês. Obrigado. Obrigada, Amém. Gustavo. Obrigada a todo Amém, mundo querida. aí, toda a mulherada que entrou, todo mundo. Fiquem com Deus. Beijo. Obrigado, Celeste. Tchau, tchau.